Galera peralta e maldita, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar do segundo álbum do Tyler. Eu passei a tarde inteira escrevendo roteiro e eu não consegui terminar. Chegar nas últimas faixas, daqui a pouco eu vou ter que sair, então. Só que eu escrevi um roteiro gigante falando sobre esse álbum e eu me arrependi porque era só eu ter mandado de freestyle, mas tudo bem, eu escutei o álbum. Tem 17 músicas nesse álbum, então não é nada fácil de escutar. E são músicas grandes, tá? Com muitas pessoas, então. O que a gente tá pra falar de Wolf? Wolf foi lançado dia 2 de abril de 2013, já faz muito tempo. Esse álbum aqui, diferente do último álbum, Goblin, que eu acho que é um álbum muito mais denso, muito mais medonho, muito mais, sei lá, uma bad vibe de ouvir assim, ele é muito mais pesado. Esse álbum é mais leve, é mais de boa. Por mais que tenha algumas músicas que ainda são pesadas, eles não focam tanto nesses temas. A primeira coisa que a gente tem que falar, percebe no álbum Wolf, que é a primeira faixa que se chama Wolf, é esse ódio jovem e a vontade de mandar tudo se fuder. É simplesmente uma intro onde o Tyler começa a mandar tudo se fuder. E é isso mesmo. E aí ele começa a ser homofóbico como em qualquer outra faixa. Essa é a primeira faixa do álbum. Depois vem Jamba. É uma música que eu acho nonsense. Fala de coisas normais. É a segunda música. Fala sobre sexo com garotas, né? Bem explícito, obviamente, porque é o Tyler que tá falando. Fala sobre maconha. Esse tipo de coisa aí. A faixa é curta, então não dá pra arrancar muita coisa. Aí, mas desde essa parte aqui é perceptível, como eu falei, que o clima desse álbum vai ser um pouco mais pra cima do que o anterior. É muito mais alegre, muito menos violento do que o anterior. Aí a gente tem Cowboy. Cowboy fala constantemente sobre a terceira faixa, fala constantemente sobre as relações com drogas. Cita coisas como crack, cachimbo e outras como viagens. Essa música que ela foi feita praticamente pra falar de crack, de drogas. Eu não sei porque que o Tyler fez uma música dessa, mas eu acho que eu vou falar uma coisa que mais pra frente vocês vão perceber. Esse álbum aqui ele é muito mais real. Ele vai ter retratar coisas muito mais reais da vida real. Não é só depressão, essas coisas que estavam na cabeça do Tyler. Ele vai começar a ligar para o que tá acontecendo ao redor dele, entende? E aí, essa faz cowboy. O Wildcard fala sobre um encontro. O Tyler, nessa música aqui, o Wildcard, ele tem um encontro com uma garota no shopping. É o primeiro encontro da vida dele, é a quarta faixa. E nesse encontro no shopping, acaba que o Tyler beija ela, os dois ficam apaixonados, só que acaba que a mina para de falar com ele, entendeu? Mas ele continua apaixonado por ela, e aí ele faz essa faixa. Esse é o primeiro encontro, coisa de adolescente, primeiro encontro, você se apaixona pela garota, beija a garota, só que acaba que não rola mais nada, só fica naquilo ali. Aí vem a quinta faixa, que eu acho que é uma das faixas mais importantes desse álbum, que é muito mais real, Wester, Westerer. Eu não sei falar, é a resposta. Tyler fala sobre sua relação com seu pai. Pra quem não sabe, o pai do Tyler abandonou ele com a mãe dele. E ele tem muita raiva do pai dele. No último álbum ele cita o pai dele, só que nesse aqui ele se aprofunda em Monster. Ele fala, ele odeia o pai dele, mas claramente gostaria de ter ele por perto, entende? O pai dele, ele odeia o pai dele porque o pai dele abandonou ele, só que ele queria ter o pai dele por perto, né? No refrão ele fala que gostaria de manter contato, né, com as pessoas que se foram da vida dele, tanto o pai dele que abandonou ele, tanto a avó dele falecida. Então ele queria que a avó dele, o nome da faixa se chama Resposta. Ele queria ter alguma resposta da avó dele que morreu, do pai dele que abandonou ele. Ele queria ter como falar com essas pessoas que ele perdeu. Slaughter com o Frank Ocean, eu acho que é a sexta faixa. Slaughter fala com é um feat com o Frank Ocean, fala sobre essa vida de fama que ele tá tendo, sobre poder, dinheiro, e ao mesmo tempo ele fala que ele só queria coisas simples como andar de bicicleta, entendeu? Ficar de boa no bairro dele. Ele tá ficando famoso, rico, só que ele só quer ficar de boa na dele, entendeu? Agora, na sexta faixa, eu acho que é a sexta, deixa eu ver aqui. Não, é a sétima. A sétima faixa. O Tyler vai falar sobre. Eu acho que é a coisa mais real. É a faixa que chama 48. E aqui o Tyler, ele. De novo, como eu falei, ele é um álbum muito mais real. Ele é menos sobre brisas mentais e mais sobre cultura e rua e as coisas que estão acontecendo na rua. E eu não sabia que o Tyler tinha essa coisa de falar sobre. Pra mim, o Tyler era um rap sobre problemas mentais, essas coisas. Ele não assumia a cultura negra. Ele não falava de problemas negros. Mas aqui em 48, o Tyler assume um personagem traficante. Mesmo sabendo que ele tá acabando com a vida das pessoas vendendo crack, ele tá salvando a vida dele com o dinheiro das vendas, entendeu? Então o que, que ele quer dizer aqui? Ele assume um personagem, o personagem dele tá traficando drogas e no rap o personagem dele fala: Mano, eu sei que eu tô acabando com a vida das pessoas, só que ao mesmo tempo eu tenho que salvar a minha, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que comprar meu carro, eu tenho que pagar minha casa, entendeu? Então é muito mais real, é como se fosse você
sente como se o Tyler é um álbum, é uma faixa que você sente muito realismo, porque tem muita gente que é assim, tá ficando lá, tá acabando com a vida das pessoas, só que ele precisa daquele dinheiro pra sobreviver, pra ajudar a mãe dele, pra bancar a casa dele, pra comprar o carro dele, ele precisa desse dinheiro. E isso aqui, obviamente, como eu falei, é uma coisa muito mais real, é muito mais rua, muito mais sobre o que acontece na vida real. Não que as coisas que acontecem com o Tyler não acontecem na vida real, depressão, suicídio, no último álbum que ele falava muito. Só que esse álbum aqui é muito mais sobre cultura negra, sobre o que as pessoas estão passando na favela, no gueto, entende? Tanto que na música Slaughter, que eu acabei de falar, a sexta faixa, ele fala muito sobre gueto. Ele fala que ele acabou saindo do gueto, ficando rico, só que ele continua andando de bicicleta na favela dele, entendeu? Na quebrada dele. É isso aí. De novo, o álbum é muito realista e na oitava faixa, Colossus, o Tyler vai falar sobre a relação com seus fãs. Teve alguns fãs que chegaram neles, um desses fãs conta que ele quase cometeu suicídio, mas por conta das músicas do Tyler, ele não se suicidou, entendeu? E o Tyler, ele não pensava que a música dele era tão importante assim, entende? Só que ele começa a se ligar como a música dele salvou os fãs dele. E tem outro fã também que retrata retrata a realidade de outro fã, que o outro fã conta pra ele que ele também não tem pai, que ele cresceu na quebrada, que ele entende tudo que o Tyler canta, e outro fã, são três fãs, e outro fã que é o último, que ele sofreu bullying. E acaba que, através das faixas do Tyler, ele conseguiu encontrar forças para combater as pessoas que bullyingavam ele, entende? Mas esse carinho dos fãs acaba se tornando uma obsessão. Então os fãs acabam meio que ficando apaixonados, mais ou menos assim, pelo Tyler. Mas mesmo assim, o Tyler se orgulha de ter salvo alguém com suas músicas. De novo, muito real isso. Aqui ele se liga que a música dele é mais que zoeira, como no último álbum dele. Como as músicas dele que ele pensou que era só zoeira, só um desabafo ou qualquer coisa, salvaram vidas, entende? E é isso. E aí a gente começa uma sequência de faixas aqui que é Party Is Over, Campfire e Beamer. Essas músicas aqui, elas são românticas, elas não falam muito sobre a realidade. Onde Tyler, a primeira faixa, Party Is Over, o Tyler tá numa festa com uma garota, e aí ele convida ela pra dançar, pra ficar com ele. Na segunda faixa, ele vai pra um acampamento, alguma coisa assim, com os amigos dele. E na terceira na faixa, ele fala, né, ele acaba fazendo aquelas relações safadas com uma garota no carro dele e ele canta sobre isso. São faixas mais, eu diria assim, não fora, mas um pouco menos sobre as coisas, né, que a gente é retratadas no álbum. Aí a gente tem IFHY, que é aquela faixa que geral conhece desse álbum, que ele tá como um boneco, assim, né? E aqui ele canta sobre um amor, aonde ele tem uma paixão louca, onde ele ama uma mina, só que a mina tá interessada em outro cara e não dá bola pra ele. Por isso ele começa a sentir sentimentos estranhos, ele fala sobre as coisas que ele sente, e muita gente se identifica com ele, porque muita gente já passou por essa fase de paixão louca. A gente tem a faixa Pigs, que fala sobre o estado mental de um adolescente que sofre bullying. O Tyler sofreu muito bullying. Ele não era aceito pelas crianças negras, porque ele era meio que metido demais pra andar com as crianças negras. Ele não foi aceito pelas crianças brancas, porque ele era negro demais pra andar com as crianças brancas. Então ele foi meio que excluído e sofreu bullying. E ele fala aqui sobre um adolescente que sofre bullying e tem problemas mentais. Um próprio desabafo sobre a vida dele. Rusty, eu pulei algumas faixas aqui que eu não achei muito persistentes, porque eu não, acho que não adicionaria nada. Rust é uma diss pesada, mano, violenta. Aqui o Tyler e alguns outros manos simplesmente soltam umas barras pesadas sobre a cena de rap que adora drogas e incentiva crianças a usarem drogas. E eles criticam todos os rappers, inclusive o Tyler aqui fala sobre o DJ Khaled, mesmo antes da treta deles. E aqui ele também ataca os haters, eles meio que contrapõem os haters, atacam os haters dele. Acabei de ouvir a faixa que tá Malê. E é uma faixa louca pra caramba. Eu acho que tudo que ele não colocou pra fora nesse álbum, tanto que ele começa a música dizendo que as pessoas acham que ele se controlou desde o último álbum dele. E aqui nessa faixa meio que ele desconta tudo que ele se controlou até agora. Ele fala um monte de putaria, fala um monte de coisa, fala um monte de loucura. E eu acho que essa faixa aqui é uma faixa bem, como eu posso dizer, bem. As duas últimas faixas, Tree Home, que 95, que é uma faixa mais imaginária, essa faixa que é muito só falar merda, entendeu? E aí a gente vai pra última faixa agora, Lone. Aqui em Lone, ele fala sobre estar sozinho e fala também sobre a responsabilidade que ele recebeu. Às vezes ele pensa em desistir da carreira musical dele, e como essa última faixa ela retrata muito essa realidade que eu falei. É muito real, é muito mais real que a última música, o último álbum dele. Ele retrata que hoje ele até pensa em desistir da carreira musical dele,
Mas só que quando ele lembra que a mãe dele e a irmã dele tem uma casa por conta da carreira dele, que a mãe dele hoje tem um carro maneiro, que ele tá fazendo isso também por causa da avó dele, que morreu sem ter as coisas, e hoje ele trampa, ele consegue pagar as coisas pra família dele com o dinheiro dele, é muito real, é muito realista, entende? Então, Lone fecha o álbum, Wolf, e o que eu tenho pra falar desse álbum é... Primeiro eu vou falar aqui dos clipes. Os clipes são muito mais coloridos. Eu acho que é aqui que o Tyler começa com essa temática colorida. Depois ele coloca isso tanto em Cherry Bomb, Flower Boy, Calm If, Calm If, Calm If You Get Lost, né? Me chame se você estiver perdido, que é o último álbum dele agora em 2021, eu acho. E ele pega tudo isso e faz é aqui que começa esse negócio muito mais colorido, um mundo mais colorido, um mundo próprio dele. Que quando você lembra do Tyler, você lembra de roupas coloridas, um mundo colorido, tudo muito colorido, muito bonito, assim, tudo muito alegre e ao mesmo tempo louco, porque às vezes ele rima coisas que não são tão coloridas, tão felizes assim, só que ele gosta de roupas coloridas, animações coloridas, mundos estranhos, ele cria tudo isso de uma forma bem lúdica, eu diria assim. E aqui começa essa forma mais lúdica dele fazer. Eu diria, esse álbum aqui, ele é muito bom de ser escutado, você relaxar, escutar ele, fumar um, ficar de boa, entendeu? Escutar ele é muito melhor do que você escutar, por exemplo, o Goblin. Goblin vai te deixar meio neurótico, esse aqui ele vai te deixar mais calmo. As batidas dele são muito boas. Acaba que não é sempre sobre as mesmas coisas, porque ele acaba, como posso dizer, ele acaba é... Pô, eu tava falando um negócio aqui. Ele acaba meio que falando de romance, aí ele fala sobre uma coisa mais realista, mais da quebrada, uma realidade mais bruta, uma realidade mais de favela mesmo, assim, do gueto. Só que aí depois ele fala de romance, ele fala do poder, do dinheiro, e ele fala muito sobre muitas coisas. Só que eu diria que esse álbum aqui é um álbum muito mais confortável de se escutar do que o primeiro. Ele é muito bom de se escutar, as batidas dele são gostosinhas de se ouvir. Ele é um pouco maior que o primeiro, então é mais difícil de você escutar ele inteiro de uma vez. Eu acho que se for para escutar, eu escutar, se não para gravar um vídeo, eu escutaria uma faixa, depois outra, depois outra, depois outra, porque ele é muito maior. Ele é um álbum muito bom, eu gostei. Eu avalio ele com 8. Eu acho que até Globin eu avaliaria com 7. Esse álbum aqui eu avalio com 8. Só não dou uma nota maior porque não é muito mais minha praia assim. Só que ele é um álbum muito bom de se escutar, de ver as letras. E é muito mais confortável. Se você gosta de Goblin, mas acha muito pesado, vem escutar o Wolf, mano. Vai ser um álbum que você vai gostar de escutar. Vai ter coisas pesadas assim, mas vai ser um álbum muito mais realista. Se você gosta de rap cultura, rap retratando a realidade da quebrada, você vai gostar de escutar esse álbum aqui também. Se você é uma pessoa que gosta de um rap mais boom bap, algo mais sample de jazz, você também vai gostar muito desse álbum. Então eu acho que esse álbum aqui ele agrada a diversos públicos. E para um segundo álbum, eu acho que ele é muito bom. Agora, se fosse me perguntar qual eu mais gostei e qual me marcou mais entre Wolf e Goblin, eu acho que eu diria por mais que eu ache o Goblin um álbum um pouco abaixo de Wolf, eu acho que ele me marcou mais. Eu lembro mais das músicas dele, entende? Só que os dois são álbuns muito bons. Eu, eu acho os dois muito legais. E pra quem gosta de algo mais leve ou algo mais cultura mesmo, cultura negra, retratando a quebrada, vem escutar o Wolf, mano. Você vai preferir o Wolf do que Goblin. Esperem aí um novo vídeo. Eu acho que agora é Cherry Bomb, Flower Boy, Call Me If You're Get Lost. E depois agora vai ter o Chromacopia, né? Que ele vai lançar. Mas aí a gente vai continuar lançando aqui os vídeos. Essa é minha crítica e minha análise sobre esse álbum do Tyler. É um álbum muito mais de boa. Você vai conseguir relaxar escutando ele. É um álbum que não é tão pesado. Ele é um álbum gostoso de ouvir. Escute ele se você quer. Vai lá escutar ele, mano. E é isso aí. Valeu por assistir o vídeo.